Muito boa noite, mulheres lindas, maravilhosas do Vencendo Endometriose e Adenomiose. Espero que todas estejam ótimas. Agora nós temos mais de 500 mulheres aqui no grupo. Eu estou muito feliz com isso, porque isso significa que esse meu trabalho vai chegar em muitas mulheres. E o objetivo aqui é passar para vocês o que eu fiz, o que eu passei, o que eu pensei, o que eu mudei, todo o meu processo de reforma íntima, no qual eu venci a endometriose e a adenomiose. E a minha preocupação é passar isso aqui para vocês. Né? Eu quero que vocês tenham o conhecimento, né, de tudo isso que eu enfrentei, tá bom? Até para que vocês também possam fazer aí o caminho de vocês, né, de vencer essas duas doenças e outras doenças, tá bem? Tem duas pessoas aqui comigo, tem quem tá aqui comigo, me dá um oi. Bom, meninas, o primeiro eu queria dar um recado. Oi, Silvia, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Tudo jóia? Boa noite, Silvia. Bom, primeiro recado que eu quero dar para vocês. Eu vou ter que mudar os horários das nossas lives, tá bem? Então, na semana que vem, essa live de quarta-feira, eu vou fazer também de quarta-feira, só que agora vai ser mais cedo. Eu vou fazer ela às 15 horas. E mantenho a nossa live de sexta-feira também às 15 horas, tá bom? Mas não se preocupem, as lives ficam gravadas aqui e vocês não vão perder nenhuma live, tá bom? Bom, quem chegou agora, seja bem-vindo. Eu sou Priscila Sanches, eu sou terapeuta holístico. Eu venci essas duas doenças, a endometriose e a adenomiose, e aqui esse grupo eu montei justamente com o propósito de passar aqui para vocês esse meu processo de vencer ambas as doenças. A Silvia está colocando assim, nossa, muito melhor para mim, estarei contigo. Ah, que bom, Silvia. Então a gente vai estar às 15 horas é melhor, né? Que bom, fico feliz. Bom, então assim, e aqui no grupo tem algumas mulheres que estão fazendo um trabalho comigo avançado. Né? A Silvia é uma dessas mulheres. A gente fechei um programa com um acompanhamento com essas mulheres. Então, eu estou fazendo um trabalho em paralelo com elas. Mas não vou deixar de fazer meu trabalho aqui também, tá bom? E o meu foco aqui é tirar vocês desse ciclo da doença. E, Priscila, por que você fala isso? Eu falo isso por experiência, né? Eu venci essas doenças e as pessoas que se tratam comigo também venceram e estão vencendo as suas doenças. Tá? Então eu conheço o método, eu aplico a reforma íntima, eu sei como que isso tudo funciona, tá? E é por isso que eu faço esse trabalho aqui com vocês, porque nem todo mundo consegue fazer um trabalho holístico. Só um minutinho, gente, deixa eu arrumar esse microfone aqui que tá me incomodando. Desculpa, eu tenho um sério problema com essas coisas que ficam na orelha, eu não consigo nem usar óculos. Bom, então, e eu acredito que vocês podem passar por esse processo. E como eu sei que muitas de vocês não conseguem ou não podem investir agora num acompanhamento com um terapeuta que te acompanhe todo dia, que você faça sessões todas as semanas. Para algumas pessoas não é caro, para outras pessoas é caro, mas eu quero alcançar o maior número de pessoas possível. E aqui a internet e os grupos me trazem essa possibilidade, né, de eu conseguir pulverizar esse conhecimento. E hoje eu quero falar com vocês sobre onde a causa está oculta. Sobre o que eu estou falando? Agora falando diretamente
da causa das doenças. Porque as doenças elas não aparecem na nossa vida por acaso, tá? E também não tem nenhum ser em cima de nós que diz assim: ah, a Priscila tem que ter endometriose adenomiose, a Silvia tem que ter endometriose adenomiose, a fulana de tal. Não. Não existe esse dedo apontador que nos castiga com essas doenças, tá? E essas doenças elas surgem como um alerta para nós. E eu agora vou discorrer o assunto em cima desse alerta, tá bem? Antes, eu gostaria de falar para vocês sobre o significado da palavra causa, até para que a gente tenha clareza aqui no nosso trabalho. Então, se vocês forem olhar no dicionário, a palavra causa ela é um substantivo feminino que significa aquilo que faz com que uma coisa seja, exista ou aconteça. É o princípio, a razão ou origem de alguma coisa, é o motivo. É o que pode acontecer, é um fato ou um acontecimento. Então é uma causa. Eu estou lendo aqui na outra telinha para eu não perder nada que eu preciso falar com vocês, tá? Eu fiz aqui um checklist para a gente não perder nada. E quais são os sinônimos da palavra causa? Motivo, razão, origem, princípio, fato, acontecimento, interesse, ação e demanda. Tá? E por que é importante a gente ter clareza, né, sobre o que isso significa? Porque eu preciso trazer para vocês aqui elementos nos quais vocês possam fazer um trabalho de autoanálise. Então, vocês vão ser terapeutas de vocês mesmas, né? Então, eu tenho que ser o mais detalhista possível aqui nos elementos que eu vou apresentar para vocês, para que vocês consigam fazer sozinhas essa autoanálise, né? Porque o processo de reforma íntima, quando a gente não tem um terapeuta acompanhando, não pode ter um terapeuta acompanhando, a gente faz isso sozinha. E esse processo todo de reforma íntima, eu fiz 100% sozinha, entendeu? Eu até, no começo, no meio da doença, eu fui buscar uma psicóloga, mas ela foi tão verdadeira comigo que eu fui embora batendo o pé da sala da psicóloga, que ela tinha me dito que eu tinha entrado em vitimização, né? E mal sabe ela a clareza que ela me trouxe depois, mas eu tive que elaborar sozinha o que era essa vitimização. Tá? Eu preciso trazer elementos para vocês o máximo possível. Deixa eu dar só, né, aguardar um pouquinho para quem for entrar. Tá. Já está entrando aqui. Eu tenho que dar elementos para vocês o máximo possível. Porque vocês vão fazer esse trabalho sozinhas. E é possível sim fazer esse trabalho sozinha, tá? Então por isso aqui que eu falei para vocês sobre o que é causa, tá? E a gente sabe que para resolver um problema, deixa eu ver aqui, a Silvia me deu um toque. Te ouvimos até sua terapeuta dizer que você está em processo de vitimização. Ai, Silvia, obrigada. Eu sempre fico depois em dúvida com até onde eu parei. Perfeito. Então vamos lá. Então a minha psicóloga, na verdade, né, na época, eu já estava entrando no ciclo de ficar só na cama e hospital. Depois piorou bastante, significativamente. E ela me disse, você está num processo de vitimização. E para mim, ok, tá? Foi difícil ouvir isso? Foi muito difícil. Por quê? Porque ninguém gosta de ouvir que está em vitimização. Não é verdade? Ninguém gosta de ouvir isso. Ah, você está em vitimização. Ah, então você acha que toda essa minha dor, toda essa minha cólica e eu não consegui trabalhar e nem isso, nem aquilo está acontecendo porque eu quero? Né?
Só que a vitimização, a gente tem uma ideia contrária do que é vitimização. A vitimização, na verdade, é quando a gente está pondo limites em nós mesmos. Tanto que eu venci. Né? Tanto que eu venci. Então eu fui lá, lamuriei, 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 lamuriei. E se ela não tivesse me dado esse chacoalho, eu estaria lamuriando até hoje. Tá? Mas esse chacoalho foi importantíssimo, porque foi através dele que eu entrei no processo de reforma íntima, certo? Então vamos lá, mas então por que você está falando de causa, Pri? Porque toda doença tem uma causa, todos os problemas têm uma causa, né? Só que é mais fácil a gente trazer isso para outros problemas. Por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, né? O que ocasionou esse problema financeiro? Né? Qual que é a causa desse? A falta do dinheiro. Então, eu não consegui pagar as contas, tive problemas e tal, não sei o quê. Né? Então, qual que é a causa? E quando a gente fala de doenças, parece que fica muito oculto. Por isso que eu usei essa palavra, parece que fica oculto, parece que é difícil da gente enxergar. Aonde está isso? Né? E aqui eu vou trazer agora alguns elementos para que vocês possam fazer essa investigação. Tá? Então, assim, tem muitas coisas na vida da gente que acontecem na nossa história, cada uma de nós tem a sua história, cada uma de nós tem a sua experiência. Tudo que eu for colocar aqui, eu quero que vocês façam uma autoanálise. Então, é uma análise de vocês, tá? Não analise o outro. Ah, eu estou doente por causa do outro. Não, você não está doente por causa do outro. Você ficou doente por sua única e exclusiva negligência. Tá bom? Estou falando isso com amor, tá? Então, tudo que eu for colocar aqui de elementos para vocês é para vocês se analisarem. Não analisem o outro, tá? A gente tem um vício e tá tudo bem, tá? Que da gente apontar sempre no outro o problema, tá? E não na gente. Então é o seguinte. O que é importante vocês analisarem para vocês identificarem a causa? E as causas são diferentes para cada mulher. Tá? Cada mulher tem uma história, cada mulher tem a sua vida. Então não considere que o que eu vou falar aqui e servir para você serve para uma outra mulher que sofre também de endometriose e adenomiose, tá? Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada história é uma história, tá bom? Então, a primeira análise que eu quero que vocês façam é sobre a vida de vocês, tá? Olhe a vida, tá? E se questione. Você é dona da sua vida? Até se você quiser agora, pegue um papel e uma caneta e faça uma anotação. Eu vou esperar você pegar papel e caneta. Vou dar um minutinho para você pegar papel e caneta. Né, para você colocar sim ou não na frente. Tá bom? Para ajudar vocês nesse processo. Vou dar um minutinho. Então, olhe pelo âmbito da vida, tá? Vocês vão analisar a vida de vocês para identificar a causa. A gente só consegue combater o problema se nós acharmos a causa, tá bom? Então vamos lá, vida, tá? Você é dona da sua vida? Analise, reflete. Priscila, do que você está falando? Eu estou falando o seguinte. Você caminha com as suas próprias pernas? Você é independente? Todas as escolhas que são necessárias fazer, é você quem faz? Ou você administra essas escolhas para uma outra pessoa? Você é independente emocionalmente? Ou você depende de alguém? Você precisa de uma... Não fiquem chateadas comigo, vocês precisam de uma muleta emocional. Tá? É uma autoanálise. Faça isso com amor, não com julgamento. Não se julguem. Tá? Não se julguem. Porque tudo que está acontecendo agora aconteceu a campo inconsciente. Tá? Então não se julguem, não se culpem. Porque essa autoanálise agora é uma situação que eu chego e chamo de análise fria, tá? Não coloca a emoção aqui, então não põe julgamento, não põe culpa, nada disso.
tem que fazer uma análise fria, com clareza, tá? Depois você pensa nesse outro lado aqui, tá? Então vamos fazer análise fria. Você tem dificuldade de saber o que você quer da sua vida? Você chegou a tomar a vida de alguém ou você está num outro papel que não é o seu? Eu vou exemplificar, tá? Às vezes a gente passa situações na vida, dentro da nossa história familiar, ou dentro de qualquer outra situação, onde a gente se sente na obrigação de seguir, né? E muitas vezes a gente acaba tomando algo que não é nosso, tá? Um posicionamento, um papel que não é nosso. Então a gente pode assumir papel de pai, papel de mãe, sem ser pai, sem ser mãe. A gente pode assumir papel de tia, de tio, de irmão. Se esses não são os nossos papéis, não tome isso para você, tá? Porque você está assumindo um papel na vida de alguém que não é o seu e você também está roubando a vida daquela pessoa, porque ela perde a identificação dela dentro do sistema familiar, tá? Então não faça isso. E no trabalho também. Se de repente o seu chefe é um chefe ruim, é um chefiota, não é um líder, e você se vê ali no ímpeto de tomar o lugar do seu chefe, não faça isso. Por quê? Porque você está gerando um conflito no sistema. Tá? Você está gerando um conflito no sistema. Aquele papel não é seu. Ah, prima, mas ele está fazendo tudo errado, ela está fazendo tudo errado. É problema dele. Tem outras pessoas que estão olhando isso. Tá? Que não é você que tem que tomar decisões. Tá? Então não tome responsabilidades que não são suas. Tá? Então não faça isso. Não toma a vida de alguém. Então você está tomando a vida de alguém, sim ou não? Tá? Vive em constante estado de sobrevivência. O que eu quero dizer isso? A gente pode estar passando por um estado de sobrevivência na questão social, vamos dizer assim, né? Preciso comer, preciso me vestir, eu preciso de um trabalho, eu preciso suprir as minhas necessidades básicas, tá? Então isso sim é um estado de sobrevivência, tá? Então, eu ainda não supri as minhas necessidades básicas, eu ainda dependo de algo, dependo de alguém, eu tenho que suprir as minhas primeiras necessidades, que é comer, vestir, né? Então, ter um teto, isso tudo é primeira necessidade. Tá? Então, isso é um estado de sobrevivência. Se você ainda está em estado de sobrevivência, isso também é um ponto importante. Outra linha do estado de sobrevivência é quando a gente está muito em estresse, ou muito em medo, ou muito em alerta das coisas. Isso também é um estado de sobrevivência. Tá? Eu vou elucidar isso um pouco mais na frente. Tá? Não vive seu propósito e sua missão de vida, ou não tem nem a mínima ideia do que isso é na sua vida. Tá? Também pode ser uma possível causa. Tá? Você tem problemas de relacionamento com pai, com mãe, sejam eles os seus tutores, porque você foi adotivo, ou seja, o seu pai e mãe de sangue, tá? Ou até mesmo se você não foi criado por eles. Tá? Tem algum problema com eles, com pai ou com mãe, tá? Tem relacionamento conflitante com eles. Se você tem problemas com seus relacionamentos amorosos, seja ele com o seu companheiro, sua companheira, com seus familiares, tá? Com amigos, tá bom? Seus relacionamentos com amigos e colegas de trabalho também são conflitantes, tá? Isso também é um sinal, tá? Não fica por mais de 3 ou 6 meses em algum lugar, morando em algum lugar, ou num emprego, tá? Parece que a tua vida sempre está num turbilhão, tá?
Se você passou traumas como abusos sexuais, abusos morais, algum tipo de violência, alguma situação que foi gritante para você, ou uma coisa muito impactante, né? Um assalto, um acidente gravíssimo, uma tragédia, alguma coisa assim, tá? Também pode ser uma causa. E tudo que eu falei aqui, a gente está olhando pelo global, tá? Pela vida. Agora eu quero que vocês façam uma conexão com o sentir, tá? Com o sentir. E também pontuem aí sim ou não. Opa, quase fui de novo. Sim ou não, tá? É sentir. Você sente muitos ciúmes, né? Seja do seu companheiro, seja sua companheira, seja de colega de trabalho, seja de alguém da família, tá? Você é muito ciumento, ou ciumenta, né? Você se sente magoado com frequência. Então, parece que as coisas estão sempre contra você, existe sempre um complô oculto, as pessoas parecem que têm prazer em te magoar, tá? Também pontua isso. E sem julgamento, tá? E seja o mais sincero possível com você nessa análise, porque é sobre você, é sobre a sua vida, tá? Você sente com frequência vazio no peito. A sua autoestima está baixa? Sim ou não? Você tem muita ansiedade? Você está sempre ligado e conectado no futuro? Não consegue ficar no presente? Se você sente depressão com frequência, né? E eu tô falando de depressão, tá, gente? Depressão mesmo. Não tô falando de tristeza. Momentos de tristeza todo mundo passa, tá? A depressão é quando a pessoa realmente ela chega num ponto em que ela perde a vontade de se cuidar, ela quer ficar só isolada, ela não quer se socializar, tá? Eu tô falando da depressão profunda, tá? A pessoa chama de profunda, mas na verdade não devia nem chamar de profunda, porque depressão é depressão, pronto, acabou. É a mesma coisa que a gente falar que uma pessoa tá meio grávida. A pessoa não tá meio grávida, a pessoa tá grávida, eu não tô grávida, na é verdade. A pessoa, ou então eu acho um absurdo quando o médico chega e fala assim: "Ah, você tá com início de pneumonia". Gente, ou a pessoa está com pneumonia ou ela não está com pneumonia. Simples assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, principalmente quando está fazendo uma autoanálise, tá? E medo. Se você sente medo, muito medo de algo, de alguma coisa, de uma situação, ou é um medo constante, ou medo da vida, tá? Também pontua isso aí, tá? E o que eu vou falar sobre tudo isso aqui agora? Se você falou muito sims, tá? Certamente a causa de você ter gerado essas doenças em você estão nesses sims, tá? Só que você agora tem que se aprofundar nesse sim, analisar esse sim, porque agora você trouxe isso à clareza. Lembra que eu falei, a gente só consegue resolver um problema quando a gente traz clareza. Então agora, opa, eu tenho clareza. Eu tenho clareza que eu tomei a vida de alguém. Eu tenho clareza que eu passei por traumas. Eu tenho clareza que eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos. Eu tenho clareza, né? Então agora é clareza. Então agora que você tem clareza, traz essa clareza à tona e diz o que é preciso você fazer para mudar este cenário, tá? Porque reforma íntima é mudança. A gente não consegue fazer nada diferente na nossa vida se a gente não mudar pensamentos, sentimentos, emoções. Pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, tá? Se você continuar fazendo tudo igual, vai continuar tudo igual, tá? Então vocês vão pontuar cada uma dessas situações e vão elaborar essas situações. O que é elaborar esse sim? Vocês vão elaborar esses sims. Ok, identifiquei que eu tomei a vida o papel de uma outra pessoa na minha vida. Esqueci de mim.
Vivi o papel de outra pessoa e não o meu papel, tá? Aí você vai colocar perguntas. Por que que eu fiz isso? Tá? Como eu fiz isso? Que consequências isso me gerou? O que isso impactou na minha vida? O que eu esperava que eu não conseguia alcançar? Que frustrações isso me gerou? Que dores isso me gerou? Tá? E a partir do momento que vocês fizerem, colocarem essas perguntas, essas respostas, vocês vão analisar de novo e vai mudar, tá? E vai para o processo de mudança. Ok, agora eu já vi que eu fiz isso, tá claro para mim todos esses pontos. Agora eu preciso mudar o quê? Comportamento, sentimentos, emoções e pensamentos. Né? Comportamento, pensamentos, emoções. Estou esquecendo de alguma coisa, gente. Comportamentos, pensamentos, sentimentos e emoções. Tá? São esses 4. Pri, mas sentimento e emoção não é a mesma coisa? Não, são diferentes. Eu fiz uma live aqui que eu falei da diferença entre os dois mais profundamente. Tá? Os sentimentos eles perduram por muito tempo. As emoções são gatilhos imediatos. Então, as emoções, elas acontecem, a gente tem uma resposta física das emoções quando a gente é exposto a algo, né, que a gente está vivendo ali no momento. Né? Então, aí vem uma emoção. Essa emoção vem, aí ela diminui, né, ela causa uma reação física, ela diminui, aí depois ficam sentimentos. Aí esses sentimentos, eles perduram por mais tempo. Se a gente elabora, legal, tudo bem. Se a gente fica interiorizando, é ruim. E isso pode gerar algum problema, tá? Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem em todos esses sims que vocês colocaram aqui, e mesmo que vocês não tenham colocado muitos sims, de tudo isso que eu falei. Onde tudo isso leva? Tudo isso leva às nossas emoções. Por que que eu assumo o papel de uma pessoa? Por causa de uma emoção. Pode até ser por amor. Tá? Poxa, eu tive que. Para cuidar da minha família, eu tive que assumir o papel de pai. Por que que você fez isso? Você fez por amor. Você cometeu uma falha por amor. E tá tudo bem. É como eu disse para você, não se julgue. Você fez o que era necessário. Mas agora que você viu que isso te prejudica, porque te tira do seu papel, e a gente veio nessa vida para nós sermos nós mesmos, isso fica incoerente. Você não percebe que tem uma incoerência? Né? E aí, quando a gente assume o papel de outra pessoa, a pessoa não vive a vida dela e você não vive a sua. Aí você é pai da família. Aí teus irmãos viram seus filhos. Aí eles também começam a se comportar como seus filhos. A sua mãe vira sua esposa. Olha que perigoso quando a gente toma. A gente não tem noção disso, né? A nossa mãe vira uma esposa. Aí ela começa a tomar decisões com você, como se você fosse o marido. Tira o poder de decisão do pai. Tá? Então, e essas coisas elas geram muitos problemas no sistema, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, e que não é bom pra gente, não é verdade? Ó, falando aqui, ó, ciúmes excessivo. Se você tem ciúmes excessivo, tá? Ou tem um ciúme que você até aguenta, assim, você fala assim, eu não sou tão ciumento, mas ainda é. O ciúmes é um sinal forte de que você, na verdade, tem saudade de você mesmo. Tá? É saudade de si próprio, de olhar para você, de cuidar da sua vida. Porque quando você está olhando muito para o outro, você se abandonou. E no inconsciente, o que isso quer dizer? Eu estou com saudade de cuidar da minha vida. Eu estou com saudade de cuidar da minha própria história. A Silvia colocou aqui, comportamento, emoção, sentimentos e pensamentos. Isso mesmo, Silvia, obrigada. Tá? Um outro exemplo aqui. Sente-se magoado com frequência. Tá? Uma pessoa que se sente magoada com frequência é uma pessoa magoável. Tem muitas questões emocionais para serem trabalhadas assim em si mesmo. Tem uma estima muito baixa.
pouco se conhece. Uma pessoa que se conhece, ela é firme. Uma pessoa que se conhece, ela tem postura. Uma pessoa que se conhece, ela tem uma estima alta. Porque uma pessoa que se conhece, ela sabe exatamente o lugar dela, o papel dela, o que ela quer, qual é o propósito de vida dela. Então, as coisas que são menores não afetam ela. Por isso que a gente fala que o autoconhecimento, né, que é esse processo de reforma íntima, ele é super construtor. E por isso que a gente tem tantos e tantos livros, e por isso que a gente tem tantas e tantas pessoas trabalhando nesse autoconhecimento. E que por preconceito, agora a gente também chama de desenvolvimento pessoal. Porque quando as pessoas falam que elas estão se autoajudando, existe um preconceito. Nós criamos um preconceito de evoluir, isso que eu acho interessante. E eu não estou falando isso por julgamento, não, porque eu fiz muito disso. Eu, quando eu era mais jovem, eu falava assim, livro de autoajuda é para imbecil. Eu falava assim mesmo. Esse negócio de autoconhecimento não se conhece, né? E olha, caiu na minha cabeça grandão, né? Grandão, tá? Então, quando vocês ouvirem falar de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, nada, tudo isso é uma coisa só. Reforma íntima, tudo isso é uma coisa só, tá? Bom, o que mais que eu tenho que falar para vocês? Então, tudo isso acaba. O fim de tudo isso são as emoções, são os sentimentos, né? E quando a gente tem muito lixo emocional, é difícil a gente fazer mudanças, é difícil a gente sair do lugar, né? Porque tem medo, porque tem ansiedade, porque tem tristeza, tem frustrações, mágoas, tudo aquilo que te deixa parado, né? Você fala, eu não vou fazer aquilo porque aquilo sempre me frustra, me frustra. Eu não vou me movimentar para aquele lado porque aquilo me magoa. Eu não vou para frente porque aquilo vai me gerar uma situação que vai me trazer dor, né? Por quê? Porque a nossa mente ela é orientada pelas nossas experiências. Então, se você sabe, se você esticar a mão e pôr a mão na tomada, enfiar os dedos na tomada, você vai levar um choque. É óbvio que você vai levar um choque. Então, você não vai lá tomar um choque, certo? Mas nem tudo na nossa vida é uma tomada, né? Só que no teu registro tá choque. Então, não vou fazer tal coisa nessa direção porque eu vou receber uma frustração. Porque é o registro que tem de experiência ali. É por isso que a gente fala tanto. Vigie seus pensamentos, suas crenças, tá? Destrua isso. E qual é o primeiro passo para você mudar? É fazer essa desconstrução. É derrubar isso. Tá? É você deixar de acreditar que o que você viveu não pode ser modificado. Que as experiências que te trouxeram desconforto e respostas contrárias vão continuar te trazendo isso. Né? Vocês não verem, vou dar exemplo aqui de pessoas que são empreendedoras, né? A gente sai um pouco do assunto, mas é um exemplo. A pessoa que ela é empreendedora, vocês já viram quantas vezes a pessoa que é empreendedora ela erra? Ela abre uma empresa, ela falha, ela abre uma empresa, ela falha, ela abre uma empresa, ela falha, ela vai, persiste, 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 até que bumba, ela acerta. Né? Outros empreendedores não, às vezes acerta na primeira, outros na terceira, outros na quinta, mas o empreendedor ele tem esse ímpeto de ser, né, um construtor de negócios, que ele vai até acerta. Mas se ele cria um bloqueio ali, e a próxima tentativa é justamente a tentativa que ele vai vencer. Não é verdade? A Olivia diz assim, adorei isso, nem tudo na vida é uma tomada. Verdade, Olivia. Obrigada. Agora que eu vi que a Olivia tá aqui, gente. O meu chat tá maluco, ele não me avisa mais nada aqui, mas tudo bem. Gratidão, Olivia. Vocês entenderam? Então a gente tem que fazer diferente. Então pega todos esses sims que vocês anotaram, tá? E coloquem para vocês. O que eu tenho que fazer? Analisar isso, traz à tona. Trouxe à tona, elabora e muda. Muda comportamento.
tem que mudar o comportamento, tá? Tem que fazer diferente. Porque se vocês continuarem fazendo o que vocês já estavam fazendo, nada vai mudar. Então vocês têm que se expor às coisas novas. Tem que se expor às coisas novas. Então, vocês estão aqui comigo, vocês já estão se expondo a uma coisa nova, né? Sai daqui e vai buscar outras coisas novas, certo? E a mudança, ela exige mesmo, ela existe prática. Ela existe essa prática de autoanálise. Ela exige esse nosso esforço para a gente não desmotivar, para a gente continuar. Existe a dedicação e, principalmente, gente, exige humildade. Eu acho que a humildade, as pessoas falam que algumas pessoas têm o conceito que humildade é uma coisa pobre, inferior, menor, diminuída, né? Não. A verdadeiro significado da palavra humildade é de construção, é você ser humilde, é você baixar o seu julgamento, é você baixar toda aquela, você tirar a armadura daquilo, entendeu? E até, se possível, reverenciar. Então, se você falou muito sims, não tem problema não, reverencie esses sims e diga assim, agora eu agradeço porque eu tenho clareza. E agora que eu tenho clareza, eu vou mudar, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Nós, mulheres que acabamos desenvolvendo a endometriose e a adenomiose, e agora eu vou aprofundar o porquê que essas doenças surgiram, né, surgiram em vocês nessa região específica, né? E eu precisava discorrer tudo isso que eu coloquei no começo. Eu precisava entregar mais elementos para vocês para dizer o seguinte: essa doença ela veio porque nós nos castramos. Ou nós fomos castradas ou nós nos castramos. O que eu quero dizer com isso? Nós mesmos tiramos a liberdade de sermos quem nós precisamos ser. E se eu dissesse isso no começo, sem explicar tudo que eu expliquei, talvez vocês não conseguissem ligar os pontos. Mas, Pri, do que você está falando? Eu estou falando do seguinte. Às vezes a gente não acredita no nosso potencial. Às vezes a gente não acredita que a gente é capaz. Tá? Que a gente não pode ter liberdade, que a gente não pode ter plenitude, que a gente não pode ter independência. E tá tudo bem até aqui. Até porque a gente recebeu uma criação onde a mulher foi muito minimizada, né? No passado, a mulher ela tinha um papel, né, muito de ser servente, né? Servente da família, servente do marido. Né? A gente veio com essa carga da gente não poder se expor, não poder falar do nosso poder feminino. E reparem que eu não estou falando de feminismo, tá? Eu não sou a favor de nada que seja extremo. E me desculpem as feministas, eu sou a favor do equilíbrio. Eu também não sou a favor do machismo, tá? Mas o que eu vejo com os meus olhos, e me desculpe, eu vou falar sobre a minha opinião, tá bom? Qual que é a minha opinião? Quando existem duas forças extremas se combatendo, ninguém vence. Então, se eu pego o feminino se eu pego o feminismo e o machismo e eu ficar fazendo assim, sabe quando isso vai se resolver? Nunca. Nunca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar esses homens. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar essas mulheres. Porque ambos são importantes. É muito importante a gente ter essa clareza. É muito importante. Graças a Deus, hoje a gente vive um mundo diferente. Que a gente pode escolher quem a gente quer na nossa vida. Então, se de repente você está se envolvendo com um machista, me desculpe, você está se envolvendo com ele porque você quer. Você não vai mudar um machista se na cabeça dele ele tem que ser um homem, que tem a mulher que vai servir ele. Você vai estar com ele se você quiser. Graças a Deus nós temos essa liberdade hoje.
Não é verdade? A Silvia está dizendo assim, servir o tempo todo e vamos sim nos castrando, humilde para entender e aceitar, tá? Então, meninas, não tô defendendo aqui nenhum movimento, tá? Eu sou muito a favor do equilíbrio. E eu sou uma pessoa que fiz várias artes marciais na minha vida. E uma das artes marciais que eu fiz, que é a minha arte marcial do coração, é o Aikido. E no Aikido tem muito isso do fluir, né? É a arte do samurai. O Aikido é a arte do samurai. E, e a gente tinha vários códigos de conduta e de honra dentro do tatame, né? E dentro da filosofia da arte marcial, Aikido tem muito. E a gente trabalha muito essa coisa do ki, do chi, né? Dessa energia do nosso corpo. E o samurai, existe até uma palavra que é muito famosa, né? Ele vence uma guerra, ele só se sente vencedor de uma guerra se ele não precisar desembainhar a espada. Né? Porque a hora que você tira a espada já foi pro fight, já foi pra briga, pra luta, aí quem for mais. é, tiver mais, né, a habilidade de luta ganha. Tá? Não são objetivos, não são ideais. Né? É quem tiver mais habilidade de luta que ganha. Então, eu sempre vi que quando a gente combate com algo, a gente não vai para lugar nenhum, porque você vai continuar movendo esse combate para vários lugares, mas eles nunca vão se resolver, tá? E o feminismo e o machismo, mesma coisa, tá? Então, só colocando aqui o meu ponto de vista. Vocês têm todo o direito de aceitar ou não, tá bom? Aqui nós somos democráticos. Então, tá certo? Tá entendido? Então, assim, nós nos castramos, nós ficamos doentes porque nós não nos demos a oportunidade de brilhar por causa de crenças, por causa de pensamentos, por causa dessa história. E eu vejo muitas mulheres hoje, mesmo com toda a liberdade que a gente tem de escolha, da gente ser independente, da gente ter espaço, né? Eu sei que existem alguns lugares no mundo onde a cultura, a mulher, ela ainda é muito castrada, né? E que talvez elas não tenham escolha. Mas aqui no Brasil a gente tem escolha. Tem muitas mulheres que são líderes, né? E não precisa você ser líder para você fazer o que faz o seu coração cantar. Basta você deixar de se castrar para fazer o seu coração cantar. Acreditar em si mesma. Ser dona da sua vida. Ai, prima, isso quer dizer que eu tenho que me separar do meu marido, da minha companheira e viver sozinho? Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de você. Viva a sua vida, o seu propósito, junto com as pessoas que você ama, junto com a sua família. Né? Nós nos castramos, nós perdemos essa liberdade. Tá? Então, os problemas que vêm, das doenças que são desenvolvidas nos ovários e no útero, tem muito dessa causa. Tá? Muito dessa causa. A não liberdade, a autossabotagem, a... Qual foi a palavra que eu usei mesmo? Esqueci aqui agora. Hoje eu tô um pouco dislexa. Deixa eu ver se eu fiz a anotação da palavra, que eu não faço anotação de tudo que eu falo para vocês, não. Só coloco alguns tópicos, né? Autossabotagem, inconsciente. A Olivia disse assim, lindo isso, fazer o coração cantar. É, engraçado, né? A Olivia fez esse comentário aqui, eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu fui fazer os exames normais, né? Das mulheres, tal, marquei um ginecologista perto do trabalho. E nossa, o ginecologista, sabe aqueles ginecologistas que você vê que ele ama o trabalho que faz, né? Você entra, ele te trata que nem uma rainha. Sensacional ele. E aí ele me conversou comigo, me contou um monte de coisa, né? E foi lá, fez aquele exame, né, todo, tal, não sei o quê. E aí ele disse assim pra mim: "Você tem que se cuidar muito bem,
Olha só que lindo que ele falou, porque o útero é o coração da mulher. O útero é o coração da mulher. Né? Então, quando ele disse isso, naquela época eu não entendi. Hoje eu entendo o que ele quer dizer. É a feminilidade, é a nossa liberdade, é a nossa plenitude, né? É o que a gente veio fazer nessa vida. Até me emociona um pouco quando eu falo isso. Então, meninas, peguem esses sims e resolvam esses sims. Pode ser que algumas coisas eu não coloquei aqui, mas só da gente ter falado o que a gente falou aqui hoje é uma oportunidade para vocês fazerem essa análise, resgatem na sua vida o que de repente tirou essa sua liberdade de escolha. Tá tudo bem, foi uma autossabotagem inconsciente, tá? Mas não se permita mais. E a partir do momento que você começar a fazer esse movimento, todo o seu sistema ele vai se movimentar para a sua cura. E façam isso sem estresse, principalmente sem estresse. Façam isso sem cobrança. Façam isso com leveza, com tranquilidade. Pri, mas agora tudo isso que você me falou, eu tenho muita coisa para mudar. Respira fundo. Medita todos os dias de manhã quando você acordar, medite, fecha os olhos, não precisa ser nada assim. Gente, as pessoas falam que meditar é uma coisa. Não, é simples assim. Esvazia sua mente. Pare 10, 15 minutos no silêncio, no escuro. Faça essa interiorização. Só de fazer isso, vocês já fazem uma conexão gigantesca com vocês mesmas. Aí depois, se vocês quiserem usar técnicas, aí vocês vão usar técnicas, vão buscar técnicas, até para que vocês se inspirem e tudo mais. Mas a meditação é simples demais, é muito simples e a gente não faz. E é tão importante a gente olhar para dentro. É muito importante. Muito importante fazer essa conexão com o seu ser, com você, com a sua essência, com a sua verdadeira identidade, porque essas coisas vão aflorar. E sabe o que foi mais bonito para mim depois do meu processo de, ai, acabei com a doença, agora eu não sinto mais dor? Foi descobrir que o que fazia o meu coração cantar era ajudar as pessoas. Isso faz meu coração cantar. Então eu espero que vocês se sintam motivados para fazer esse trabalho. Eu já fiz várias lives aqui com vocês e hoje eu queria fazer algo mais marcante mesmo, né? Eu queria fazer algo mais marcante, colocar bastante de mim nessa live aqui hoje, porque tudo que eu falei para vocês aqui tem bastante de mim, né? Muitos desses sims também são meus. E sims também de consultantes, e sims de pessoas que se permitiram, sim de pessoas que passaram por esse processo comigo em consultório, tá? Então analisem. E tem muitos outros sims também, tá? Se permitam viver em liberdade. E é em uma liberdade de tudo, gente. É de tudo. Porque a liberdade é tudo. Liberdade é amor. Liberdade é plenitude. Liberdade é ser dono de si mesmo. É ter o controle da sua vida. É você fazer as suas escolhas, independente das outras pessoas, tá? E isso não tem nada a ver com egoísmo. Porque quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente depois aprende a separar, a identificar ali o limite do egoísmo e do que é importante pra gente. Tá bem? Ai, gente, vamos lá. Deixa eu ver os comentários de vocês. A Silvia disse assim: o útero é o coração da mulher, que linda analogia. A Silvia, ai, Pri, você é linda. Obrigada, Silvia. A Antônia, a Olivia disse assim: então o seu é igual ao meu. Sim, Olivia. Gente, a Olivia tem um coração incrível. Essa mulher é sensacional. Gratidão, Olivia.
Silvia, seu coração, diz pra mim, seu coração vive cantarolando. Vive, Silvia, graças a Deus, hoje vive. Hoje ele cantarola bastante. Tá bom? Meninas, fez sentido para vocês, mulheres lindas, maravilhosas? Fez sentido para vocês? Façam esse trabalho com carinho, com amor a vocês mesmas, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa as dúvidas na postagem que eu vou deixar, tá? É para eu tirar as dúvidas de vocês na sexta-feira às 15 horas, tá bom? Pode ser sobre essa aula, pode ser sobre os outros vídeos. Eu consegui me organizar melhor agora, eu consegui, né? Coloquei um link ali aqui no grupo, onde vocês conseguem ter acesso ao calendário de todas as aulas que aconteceram e com os temas, então ficou mais fácil para vocês se acharem lá nos vídeos, porque quando clica só em vídeo, vocês só veem vários videozinhos, mas não sabem que tema que eu tratei, né? No calendário vocês conseguem ver os temas, tá bom? Uh, a Silvia, eu sinto o seu canto. Silvia, lindo, da gratidão. Gratidão. Tá certo? Muito bem, mulheres maravilhosas. Gratidão por vocês terem me acompanhado aqui nessa live. Espero que isso tudo faça muito sentido para vocês. Dúvidas, postem lá. E não esqueçam que então agora eu estou mudando essa live de quarta às 6 horas da tarde para quarta às 15 horas, tá bom? E o resto eu continuo com vocês aqui, de sexta-feira também às 15 horas. E acho que eu também, os sorteios que eu vou fazer para o FT também vou fazer às 15 horas. Eu tô colocando um outro propósito aqui nas minhas agendas à noite, tá bom? Um projeto que eu estou trabalhando que também vai fazer muito sentido aqui para vocês no futuro próximo, tá bom? A Filipa, ai, Filipa linda, beijos. Silvia lindona, gratidão. Olivia, gratidão, né? Por mais quem mais estiver aqui, quem não se pronunciou, gratidão por vocês terem ficado aqui, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e sexta-feira eu tô aqui com vocês de novo. Tchau, meninas, gratidão, namastê.